Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes inventos. Boa noite, seja bem-vindo à Rádio Mira. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. 21 horas em Portugal continental. Boa noite, Mira. Olá, mundo. Sejam bem-vindos à Rádio Mira, a mais uma emissão nesta noite de quarta-feira, 13 de setembro, a transmitir de Mira via internet para o mundo. Aproximam-se as eleições autárquicas e cá estamos para o que deveria ser o quarto debate conforme planeado, desta vez entre os candidatos à Assembleia Municipal. Mais uma vez, hoje não vai haver debate pelo motivo da indisponibilidade dos candidatos pelo PSD, PS e CDU-PCP. Diz o regulamento dos debates enviado a todos os candidatos que, caso compareça apenas um dos candidatos, a Rádio Mira realizará uma entrevista com aquele que comparecer. Por este motivo, hoje teremos uma entrevista com o candidato à Assembleia Municipal pelo Movimento Autárquico de Renovação, o Sr. André Monteiro, que eu desde já cumprimento. Como vem sendo hábito, para dirigir esta entrevista está o jornalista e diretor do jornal Voz de Mira, Paulo Gabriel. Fernando Ferreira está na edição das imagens que chegam até vós via Facebook, que eu agradeço desde já a sua disponibilidade em colaborar com a Rádio Mira. Feitas que estão então as apresentações, vamos dar início a esta entrevista na voz do Paulo Gabriel. Boa noite, Paulo, e mais uma vez obrigado pela tua colaboração. Boa noite, Jorge. Estamos aqui mais uma vez. Desta vez não é um debate, é uma entrevista. Obrigado, André, por comparecer. O André Monteiro é professor universitário na área de informática, é casado, 3 filhos, 35 anos. Concorre pelo partido, pelo Movimento Autárquico de Renovação, a primeira gafe, Partido Autárquico de Renovação. Não é a primeira vez que concorre, já concorreu há 4 anos. Não, já concorri há 4 anos, na altura era o número 4, entretanto também, por razões de revezamento e nossa política de rotação, também fiz cerca de ano e meio na Assembleia Municipal. Portanto, é a segunda vez que sou candidato. É candidato à Assembleia? À Assembleia, no mesmo ano, sim. Muito bem. O órgão Assembleia Municipal é aquele órgão estranho, quer dizer, as pessoas não sabem bem o que é que se passa por ali. As pessoas podemos ter aquela imagem do que é a Assembleia Nacional, mas uma Assembleia Municipal trata-se que discute-se sobretudo taxas, regulamentos, posturas municipais, ou não é bem assim? Bem, não é bem assim. E realmente também, antes de ter participado nesta Assembleia, nestes mandatos que tive cerca de 10 Assembleias, 10 ou 11, ainda hoje foi a última, e ainda hoje fizemos também um balanço dos deputados e realmente achámos, havia 3 ou 4 opiniões, que para fora não transparece o trabalho que é feito lá. E porquê? As pessoas não sabem. É a Assembleia, pensam que é uma coisa fechada, e é mais do que isso, além do órgão fiscalizador, que é tudo aquilo que é aprovado em Câmara, que depois se deixa à Assembleia para aprovar, é mais que isso, porque além de ter a presença do público, muitos dos cidadãos não sabem que podem lá ir antes do período de ordem do dia, participar, fazer queixas, fazer pedidos de esclarecimento, tudo o que seja. Eu também não sabia, antes disso, não tinha lido o regimento, pensava que seria só apenas para políticos, movimentos ou partidos. Realmente, ultimamente têm vindo mais pessoas para participar e reivindicar alguma coisa. Realmente a minha rua não tem saneamento, ou tenho este problema com o meu negócio, ou falta qualquer coisa na praia, imagina, na época balnear, precisamos planear isto. Há reivindicações que as pessoas já começam a comparecer e saber mais qualquer coisa. E, no entanto, esse trabalho não é reconhecido. Além de ser um dos órgãos também muito importante, não é executivo, mas realmente tudo o que passa e é importante na Câmara precisa ter a aprovação da Assembleia. Ou seja, se a Assembleia Municipal chumbar qualquer tipo de... pode ser uma alteração, ou PDM, podem ser propostas
de regulamentos, orçamento participativo, regulamento de bolsas universitárias, como foi hoje, por exemplo, passa tudo pela Assembleia. E reparem, com qualquer tipo de chumbo, o que faz a Assembleia volta para a sessão de Câmara para ser modificado. Esses propósitos e diplomas. Portanto, há aqui, essencialmente, podemos dizer que o órgão fiscalizador da ação do município é a Assembleia. Terá o primeiro estatuto da Assembleia será esse? É, exatamente. É o fiscalizador. Também pode fazer requerimentos e propostas para depois serem analisados, mas é fiscalizador de toda a ação que o Executivo faz. O que quer dizer que se o André Monteiro vier a ser Presidente da Assembleia e se o MAR vier a ganhar a Câmara, e se o MAR tiver uma maioria dentro de uma Assembleia, esse órgão fiscalizador fica diminuído porque há aqui um alinhamento político, ou não é bem assim? E vamos dar o exemplo eu não sei, peço desculpa, não sei se estarei a dizer bem, mas neste momento foi hoje a última reunião do órgão, portanto, todos se cumprimentaram e daqui para a próxima já terão novas caras, outras repetidas, etc., o que irá resultar da votação de 1 de outubro. Mas um órgão que tem um executivo de uma cor política e depois tem dentro da Assembleia a mesma cor política, esta fiscalização às vezes pode ser ténue, ou pelo menos tem que haver aqui um bom senso para de facto se exercer. Ou o que é que acha o André? É verdade, depois um bocadinho o dedo na ferida, porque havendo maioria da própria Assembleia, algumas dessas fiscalizações podem ficar também atenuadas. Se bem que, pronto, eu não sou candidato a Presidente da Assembleia, porque esse candidato é depois decidido. Depois das eleições, o regimento diz que são apresentadas listas de candidatura a Presidente, Secretário, a compor a mesa e o vogal, e só depois é que são, por voto, sufrágio secreto, é que é eleita a mesa. Normalmente a maioria consegue sempre eleger o Presidente. O Presidente da cor e o Presidente do... Exatamente. Há sempre um alinhamento. Não? Exatamente. Mas imaginemos que nos 21 que apenas um sai diferente. Eles podem chegar a consenso e pode ser proposto ao Presidente. Isso não há problema nenhum fazer uma mesa mista. Nunca aconteceu esse alinhamento, mas nada impede que venha a acontecer. Só para dizer, esse alinhamento que normalmente tem o Executivo com a maioria da Assembleia, eu, por acaso, já tinha compilado essa informação porque também estava curioso em relação a isso. Se assistirmos às Assembleias, veremos que a oposição praticamente fala, dispõe, intervém, e normalmente a cor de política do Executivo pouco intervém. Portanto, não costuma fiscalizar muito, faz algumas observações, normalmente são positivas, mas se fizermos as contas, a contabilização que tenho aqui até abril de 2017, caso não contei as sessões, posso já dizer que até abril de 2017 são 23 sessões, e tenho aqui a contabilidade, temos 96 intervenções do MAR contra 73 do PSD. Ou seja, de 2 deputados contra 10, temos mais 20 intervenções no que seja a Assembleia. Portanto, 2 pessoas conseguem fazer mais trabalho, entre aspas, portanto, a quantidade nem sempre é sinónimo de qualidade, mas neste caso temos essas intervenções do que os 10 deputados da própria cor do Executivo. Portanto, interventivos vocês têm sido nestes últimos 4 anos. Isso aí não há, pelo menos pelos os números não enganam. André, e dentro desta perspectiva, dentro desta análise que estamos a fazer, o ideal mesmo era não haver maioria na Assembleia. Isto poderia criar aqui algumas dinâmicas, porque, vamos lá ver. Sim, repare-se que... Os números comprovam que as coisas funcionam assim, ou seja, e de certa maneira é legítimo, não é? Repare-se que teve maioria o Executivo com a aplicação dos Presidentes de Junta, que por inerência são também deputados são da Assembleia. Portanto, como na altura o PSD teve mais dois Presidentes de Junta, consegue sempre ter a tal maioria na Assembleia. Mas falando idealmente e democraticamente, o ideal seria mesmo ter forças repartidas que pudessem
entretanto, combinar, negociar, condescender de parte a parte para o bem comum, neste caso, seria Mira. Depois pode haver uma perversão, não deixar governar também, não havendo essa maioria absoluta. É o lado negativo que também pode acontecer se a tal oposição não for também responsável. Muito bem. Falamos aqui no público, o André fez logo essa referência, que um órgão como é a Assembleia Municipal, portanto, para quem não sabe, permite que um cidadão possa... Penso que na extraordinária isso já não acontece, porque há duas figuras, não é isso? Exatamente. Há a figura da Assembleia Municipal Ordinária e depois há 2 a 2 meses, e, portanto 6 por ano, e depois sim, uma do Estado da Nação, outro Estado, uma coisa desse género, e depois há as extraordinárias que podem acontecer a qualquer momento. Exatamente, por alguma razão, por alguma razão. Tinha que entrar algum prazo, alguma coisa. Muito bem, muito bem. Dentro daquelas que são as ordinárias, o público o cidadão pode se apresentar na Assembleia e manifestar as suas inquietações, é isso? Exatamente. Vai para um local onde tenha um microfone, pode fazer a sua exposição, e o André depois é respondido normalmente pelo Executivo ou pelos vereadores que estão subjacentes, ou os técnicos também, sim, que são subjacentes à área da qual ele solicitou esclarecimento. E o André, se vier a ser o Presidente da Assembleia, vai promover esse tipo de dinâmica, de participação cívica? Não? Além de dinâmica, penso que ainda devemos alargar o regimento. Portanto, a Assembleia é regulada por um regimento aprovado por todas as forças políticas, e que tem, na sua essência, como disse, nas ordinárias tem a participação do público, mas nas extraordinárias não tem. Poderíamos, neste caso, reformular o regimento para, nas extraordinárias, também ter a participação do público. Porque sim, se é extraordinário, é um tema mesmo extraordinário, e então aí, se calhar, a abertura... Eu posso também indicar que hoje também foi sugerido pelo momento da mesa que, nesta altura do PSC, que fosse, nas assembleias deslocalizadas, que também foi no ponto de ordem, não, mas quando foi feito um sumário daquilo que foram as assembleias, foi feita apenas uma... Estamos a falar da discussão de hoje, certo? Sim, foi apenas feita uma extraordinária na Praia de Mira, o ano passado, em fevereiro, creio eu. Tinham-se pedido mais, as pessoas pediram mais assembleias fora dos espaços de conselho. Algo que o regimento só permite como assembleia extraordinária, e que uma sugestão no fim da Assembleia foi mesmo também alterar os estatutos, portanto, o regimento, para permitir a participação do público, porque sendo extraordinário, indo para os Carapelhos, indo para o Seixo, indo para a praia, as pessoas estão lá, vão ver e vão participar. Se chamarmos, este momento antes da ordem do dia, o público pode participar. As pessoas assim são mais... Mas é a própria Assembleia que decide isso. Exatamente. É a própria Assembleia que decide, conforme proposta de algum deputado, algum parlamentar. E está no horizonte, se o André vier a ter essa responsabilidade de sensibilização, se vier a ser Presidente, está no seu horizonte, faz ponto de honra disso? Independentemente do cargo que venha a ser, obviamente é um dos pontos a sugerir. Que acaba por ser um movimento autárquico de renovação, quer dizer, não é um partido, isto ao fim e ao cabo é um conjunto de pessoas, cidadãos que se juntam para, portanto faz todo o sentido ainda, reforça. Se bem que é complicado, muitas vezes são confundidos como partido, mas sim, é um movimento bastante espontâneo de cidadãos. Neste caso não estava no movimento inicial, apenas há 4 anos fui convidado, desafiado, diria eu, pelo professor Sousa Pinto, neste caso. Um grande abraço para ele também, por me ter iniciado aqui na vida política, ao qual também nunca estive ligado, nem suscitava qualquer interesse. Tá bem? Mas também porquê é que não suscitava interesse? Isto é um ato de cidadania, passam por uma atividade política também. Quer dizer que nos façam nos outros campos também, não é? Não é vergonha nenhuma ter qualquer partido, ou filiação, ou estar num partido, mas a questão é que ao longo dos tempos, e vendo crescer, mesmo depois, nos últimos anos, por 25 de Abril, houve algum desvirtuar dos partidos, e que muitas vezes nós vemos as consequências parte a parte de qualquer partido que seja, e acaba mesmo por ser um bocadinho deselegante a forma como eles comportam e afasta as pessoas da política. E neste caso, o que me atraiu neste caso foi o desafio que me fizeram para pertencer a uma lista independente. Nessa lista independente sempre me disseram: vamos ouvir a opinião das pessoas, vamos fazer projetos nós próprios e vamos tentar fazer alguma coisa pela terra.
Ou seja, está... Bom, antes de avançarmos, há aqui uns compromissos publicitários. Já voltamos. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica. Serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Quando eu era criança, muita gente me... Muito bem, voltamos à companhia de André Monteiro, candidato à Assembleia Municipal de Mira, que concorre pelo MAR, Movimento Autárquico de Renovação. Estávamos a falar na relação entre pertencer ou não a um partido político, pertencer ou não a um movimento autárquico, e as diferenças e digamos, até a frescura que um partido permite e um movimento permite. O André disse que uma das coisas que o seduziu foi um bocado a abertura de diálogo que um movimento permite, que um partido às vezes, estando balizado até por interesses, etc., eventualmente ideologias não permite. A lista que o André conseguiu agora, que vai apresentar a votos no dia 1 de outubro, foi fácil de juntar este grupo de pessoas a partilhar. Não foi fácil. O problema sempre do movimento independente, ainda para mais num meio local pequeno, como a Mira, é sempre a desconfiança das pessoas e aquilo que elas pensam que lhes vai acontecer a seguir. Imagine-se... O André acha que ainda existe isso? Isso lembra os tempos da velha senhora? Ainda existe isso. Pronto. Parece que é um jogo à partida viciado. Porquê? Porque as pessoas acham que um partido é como um clube de futebol. Escolhem um à partida e daí não vão mudar. Eu diria que mais de 50% têm aquele clube de futebol e vão sempre votar naquele clube de futebol, independentemente de quem estiver à frente. O que, na minha ótica, é uma ideia errada, porque eu poderia votar em qualquer partido aqui em Mira, desde que acreditasse no programa e nas pessoas que estariam à frente para o executar. Portanto, eu penso que mesmo as pessoas deveriam pensar nas ideias, nos projetos, e se tiverem antepassados também ver o histórico, se fizeram, se não fizeram, e afins, para depois poderem realmente votarem em consciência nas pessoas e no projeto. Não uma pessoa, mas a equipa de pessoas e no projeto. Voltando à questão inicial de fazer a equipa, que às vezes perco um bocadinho a falar, realmente foi difícil, porque nós perguntamos: queres fazer parte da lista do MAR? E as pessoas retêm-se: simpatizo muito com vocês, mas não posso. Tenho um tio primo que é daquele partido, ou tenho um irmão, tenho um amigo, e vão-me levar a mal se eu for para vocês. Portanto, isto aconteceu-nos muitas negas, que à partida, provavelmente se fosse já uma pessoa associada a um partido, seria muito mais fácil ser convidada e dizer: muito bom, vou ser convidado para um partido, eu aceito, nem que seja para 42º da lista, não elegível, mas eu aceito, é uma honra. E realmente no MAR foi difícil fazer esta lista, porque primeiro temos também que arranjar pessoas que sejam idóneas no nosso ponto de vista, não é que os outros não tenham agora, mas depois também que sejam pessoas responsáveis e tenham trabalho. As pessoas que nós vamos chamar têm sempre uma responsabilidade dentro dos programas que estamos a fazer, e minha culpa também, não tive tempo de acabar o nosso programa, que posso dizer está numa Dropbox editável a qualquer um membro do grupo dos 60 membros que compõem as nossas listas. Pode chegar lá e editar o sítio, obviamente fica lá registado que aquilo alterou, que não alterou. Está um programa aberto. Pronto, temos as linhas mestras que eu tenho aqui do programa. Já estamos a compilar uns folhetos também para informar as pessoas, porque hoje em dia não é fácil chegar a toda a gente.
nem com o porta a porta as pessoas temos que passar a correr, não conseguimos esclarecer toda a gente e vão os panfletos por correio, a via tradicional, não era assim que nós desejávamos, mas vão os panfletos pelo correio. Mas eu volto a fazer, retorno ao tema. Não há cultura democrática ainda suficiente para que as pessoas livremente possam dizer eu vou por aquele partido, vou por aquele, sem qualquer receio. O André nasceu depois do 25 de Abril, já nasceu num ambiente democrático em que isto já não devia existir. Pois, mas ainda existe, e eu posso lhe dizer de amigos meus também que são funcionários camarários e que foi-lhes imposto para não falarem de política ou de mostrarem agrado com uma ou outra campanha em pleno trabalho. Portanto, mesmo quando nós estamos das pessoas, nos candidatos que nós temos, há candidatos que sofreram represália já depois de terem sido convidados. Portanto, temos uma situação aqui, portanto, não vou especificar o nome, mas para a Junta de Mira, em que a pessoa foram falar com os sogros da pessoa, pressionar porque é que ela estava na nossa lista, porque é que estava a ajudar-nos, que não podia ser, e a pessoa retirou a candidatura. E depois, ok, tudo bem, então está à vontade, podem voltar. Está à vontade, pode retirar a candidatura à vontade. Que nós como é que isto se combate, André? Como é que isto se combate? Essa senhora, passado 2 semanas, conseguiu dar a volta à situação, sobre os problemas familiares, e voltou ainda com mais força e vontade de ajudar depois o humano. Portanto, aqui neste caso houve um... Estou a falar de uma situação, mas há mais 2 ou 3 que aconteceram neste caso. E o André começou a ter consciência disso depois que se decidiu prestar-se a um serviço público e com uma vontade... Tinha alguma noção que as coisas já eram assim. São grupos um bocadinho fechados, as pessoas que estão normalmente, se não forem independentes, são aquelas que vão ao longo do tempo, nós chamamos de jotinhas, que vêm já na juventude, ou socialista ou social-democrata, vão já fazer o seu percurso e estão integrados já na máquina eleitoral. Por isso é difícil depois eles aceitarem que pessoas de fora entrem com ideias ou depois aceitarem que essas pessoas mesmo vão para o outro lado com ideias novas que possam fazer moça neles. O campo dos interesses e campo de sim, obviamente, cada um protege. Sim. O Instituto de Autoproteção aí... Sim. O MAR tem uma particularidade, embora que não é inédita. Eu recordo que na altura, já que há uns anos, isto é uma informação, vale o que vale, o CDS, na altura que tinha representação, também o fazia. Mas o MAR tem esta particularidade de ter uma rotatividade dentro daqueles elementos que são eleitos para a Assembleia. Eles, ou seja, estão num período, o André pode explicar isso porque aconteceu consigo. Exatamente. Explique-nos como é que isso funciona e qual é a vantagem que vê numa coisa dessas. É assim, além da rotatividade que fizemos nos candidatos para as listas, nunca repetimos um candidato. E rotatividade é uma pessoa estar no órgão e depois dar a vez a outra. Certo? Exatamente. Por exemplo, com o nosso vereador, o Dr. Carrucho, esteve na Câmara, demos lugar depois ao número 2, neste caso foi o Agostinho, para poder também fazer um ano de mandato, neste caso. Portanto, suspender o mandato por um ano, e promover essa rotatividade, não ser sempre a mesma pessoa do movimento colada àquela imagem. Imaginem, o movimento do Garrucho, ou o movimento do Agostinho, ou do Rui, ou do André. Essa rotatividade. Por exemplo, também na Assembleia Municipal, tínhamos dois deputados eleitos, e eu era o 4º, e depois a Ana Silva, a Laranjeira Silva, era a 3ª. Portanto, a partir do segundo ano, 2015, fizemos o ano de 2015 porque o engenheiro Rui e o professor Sousa Pinto suspenderam os mandatos precisamente para nós podermos fazer esta rotação. E esta rotação, além desse benefício que tem em relação a não etiquetar um movimento com a cara das pessoas, exatamente, ser um movimento por ele todo e não da cara das pessoas, tem o condão também de nos dar alguma bagagem política. Pronto, eu se não tivesse feito aquelas sessões, também não saberia o que estava lá e poderia ir agora às cegas para alguma coisa. Neste caso... Deu-lhe lastro para se apresentar como candidato à Assembleia? Sim, deu-me lastro. Não me pode acusar de falta de experiência, assim como poderia debater com qualquer um que a falta de experiência não implicaria falta de capacidade para fazer qualquer tipo de trabalho no órgão. Isso não podemos falar de idades, porque com qualquer idade se pode fazer
E basta ter capacidade para fazer, e informação também. Muito bem, André, vamos dar aqui a entrada a uma intervenção, a um ouvinte, e eu penso que isto vai direitinho para mim. Jorge. É mais ou menos, com certeza. Antes de mais, deixem-me cumprimentar todo o auditório que está por lá a ouvir, portanto, esta entrevista, seja no site da Rádio Mira, seja através do Facebook. Boa noite para todos que estão aí também, ou bom dia ou boa tarde para quem nos escuta do lado do Atlântico, por esse mundo fora. O Sr. José Carlos Garrucho, portanto, eu penso que é o Paulo que vai desenvolver um pouco isto, porque acho que merece também uma resposta. Diz, os candidatos partidários não têm nada a dizer nestas autárquicas? A humilde cidadania não é útil aos partidos? Aquilo que me parece responder ao Zé, embora quem deve ser questionado é o nosso convidado André. Antes de mais, saudar o Dr. José Garrucho. Eu penso que o Dr. José Garrucho vem colocar aqui uma questão, porque também já sabe o que é que eu penso, não é? Eu tenho uma opinião muito concreta daquilo que é a democracia, e eu partilho de que todos nós fazemos parte da democracia participando. Eu não sei se... eu ficava por aqui. Eu não sei se esta reflexão responde à pergunta do Zé Garrucho. Eu posso acrescentar. Mas passo a palavra para o André, porque o André é que é o entrevistado e não. André. Sim, mas isso é um pensamento que podemos ter comum e de cidadania, não é ser por mim ou por si respondido, mas na realidade os partidos deveriam aproveitar esta democracia e também eles democratizar-se. O que também já aconteceu um bocadinho, se repararmos no orçamento participativo e afins, que era ideias do MAR, depois também foram colocados nos programas também, por exemplo, do PSD, e também conseguem também já fazer alguma modificação no paradigma que têm para aceitarem propostas. Porque, reparem, nós, durante este mandato, por exemplo, na variação da Câmara, conseguimos fazer valer algumas propostas, houve capacidade de negociação de ambos os lados, e daí essa cultura democrática aí posso dizer que também cresceu. Neste Executivo conseguiu ouvir-nos, também não tinha a maioria absoluta o MAR foi a muleta do PSD nestes 4 anos. Essa é uma excelente pergunta, uma excelente insinuação, mas aí posso refutar claramente a sua insinuação, porque nem sempre fomos a muleta do Executivo. Como tinha dito há bocadinho, nem sempre a oposição pode fazer ou pode negar a governação a quem foi eleito em primeiro, neste caso, e o que fizemos também foi uma oposição justa. Não prescindindo daquele direito de ter opinião nas coisas ou ter parte ativa nas decisões, ou em tudo aquilo que era... desculpem lá, como é chamado ali. Ou tudo o que era suscetível de ter opinião daquilo, mas também... tivemos que condescender porque, não, afinal, só temos os X% dos votos, temos apenas uma pequena representação, não podemos pedir que façamos tudo o que nós queremos, apenas uma pequena parte, dar ali uns jeitinhos, umas ideias. E vou também dizer que fomos a muleta nesse sentido. Essa, pronto, é uma colagem que nos fazem nós. Preferíamos, se calhar, se fosse essa colagem feita, seria justa se tivéssemos tido um vereador com pelouro, o que não aconteceu, para tentarmos evitar essa colagem. Portanto, nem tudo foram rosas entre nós e o Executivo. O que foi de facto, e que muita gente não sabe... Mas pelo menos há uma coisa que tenha que ser dita, que é então a falta de comunicação foi-lhe ao redondamento. Porque o que transparece é que, de facto, o MAR, quer na variação, e na Assembleia, eventualmente, já que, embora o PSD tenha tido aqui alguma vantagem no número de deputados, mas o que transparece, se o MAR não teve uma atitude de confronto com o Executivo, se não apreciou as políticas municipais, pelo menos não é essa a ideia que fica. Como é que se vai combater isso agora que nesta campanha que vai avançar? Assumo a minha culpa do MAR com o movimento, porque não fazemos a campanha com aquilo que fizemos. Foi o nosso problema. Tirar dividendos daquilo que nós fizemos. Muitas das ideias que estão aí na rua foram do MAR. Val, Mira Gira,
Portanto, a carrinha que aí vai, localidade a localidade, buscar os idosos, pousá-los nos locais estratégicos, incubadora, centro de saúde e afins, foi a ideia do MAR. Aliás, essa por acaso está registrada numa Assembleia Municipal, foi o professor Sousa Pinto que fez essa ideia. E não sei se aqui, temos de dizer aqui ao Odeiro Ribeiro para me fazer uma pergunta, se quiser, online, que está-me a tentar ligar. Também é o nosso tesoureiro. Do MAR também é preciso. Há várias ideias também, por exemplo, mesmo ali coisas simples, como a alteração da rua que temos ali, 25 de outubro? Não, esta rua daqui. Sim, 25 de Abril. 25 de Abril. Esta rua, por exemplo, houve ali problemas que foi o Engenheiro Rui que conseguiu detectar ali, assim, esta pedra não vai ser suficiente e não vai assentar bem. Sim, que ele houve ali uns problemas no início técnicos da execução. Não, troquem aquela pedra pela outra que vai ficar bem, e são coisas pontuais que não se veem. E nós também não fizemos, nesse caso, tirar dividendos daquilo que fizemos. Portanto, dizer, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. Então, mas se houve uma comunicação tão fácil com este Executivo, porque é que, por exemplo, o MAR hoje não parece diluída dentro do PSD? Portanto, se há essa comunicação, sendo elementos valores, qual é a diferença que vocês vão apresentar-se ao eleitorado entre um PSD, um PS, já que nestes últimos 4 anos participaram, deram ideias e, pelos vistos, elas foram para o terreno. Só voltando atrás mais um bocadinho, eu posso dizer que em todos os orçamentos o MAR conseguiu participar e subir a verba, por exemplo, de saneamento e águas em mais de €1 milhão, todos os anos. Porque a proposta que é apresentada pelo Executivo era sempre mais pequena que aquilo e nós tentámos apostar nas coisas básicas, como saneamento e águas. Isso depois não transparece cá para fora. Isso foi negociado dentro de portas, não transparece cá para fora. Não há hipótese nenhuma de nós reivindicarmos isso. Há aqui, e por amor de Deus, sem ofensa, alguma ingenuidade política nesse aspecto? Sim, isso é verdade, sim. Sim, claramente. Sim. Claramente. Voltando aqui também a um temazinho, só para terminar, aquelas assembleias descentralizadas, e voltando um pouco àquele tema da participação do público. O André, se vier a ser Presidente da Assembleia, vai promover essa descentralização de reuniões? Ou seja, vai promover essa alteração de estatutos do próprio órgão para que se possam fazer assembleias em diversos... Já tinha reafirmado que realmente seria... Independentemente da posição que venha a ocupar na Assembleia, seria uma proposta inicial mesmo. Participar o público, independentemente do tipo de Assembleia que seja. Centrada, localizada, mas mais tempo ao público, mais intervenção dos cidadãos, que é o que se pretende. Na sua lista, na sua equipa que apresenta, normalmente há aquela ideia de que uma lista para a Assembleia tem que ter um enfermeiro, tem que ter um economista, tem que ter um polícia, Isso levaram isso em conta ou acham que isso já é demodé, como se costuma dizer, está fora de moda? Esses estereótipos realmente fazem algum sentido no passado, não temos nenhum desses... Mas concorda com esta observação? Sim. Posso-me dizer, eu colei já aos dois lados das outras bancadas onde estou. Sim, já fui logo buscar um bocadinho desse estereótipo. Mas não, respondendo a essa pergunta, olhamos para a pessoa pela capacidade de trabalho e responsabilidade e não pela profissão ou pelo estatuto. E prova disso, e ainda hoje estava a responder a alguém que acusava de sermos um momento muito introspectivo ou demasiado técnico ou só com formação. Eu dizia que nas nossas listas temos pessoas com 4ª classe, temos pessoas com 9º ano, com 12º, temos reformados, temos domésticas, temos pessoas investigadores, científicos, temos universitários, licenciados, mestrados. Enriquece uma lista pela experiência da vida e não propriamente numa questão técnica. Exatamente. O que é óbvio é que normalmente as pessoas com menos qualificação querem se esconder atrás. Porque depois dizem, não, vai tu à frente, vai tu mais para cima, tu sabes falar, eu não sei falar. Aí é óbvio que as pessoas começam a retrair-se um bocadinho, mas é normal, depende das pessoas. Há outras que não. Há pessoas que sejam empresários, comerciantes também, que não são licenciados, mas que têm uma perspectiva de vida muito mais interessante até que às vezes nós temos propriamente. André, há uma figura que também há muito pouca gente que a conhece. Eu como munícipe, posso juntar 3, 4 ou 5 ou 300 pessoas e provocar um agendamento de uma Assembleia.
Ou seja, eu posso fazer uma petição para que exista uma Assembleia Sim. para discutir um determinado tema. Sim, eu posso ver o regimento, não sei quantas pessoas são precisas, mas... Por lei, a lei geral mas, a lei geral é 5%. O Jorge, André, voltamos a isso, mas o Jorge tem estes compromissos comerciais e a gente vamos lhe dar tempo, então. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Muito bem, estávamos aqui a falar na possibilidade de... Temos um agendamento anual, que são 2 em 2 meses, tem que haver uma Assembleia Municipal, isso é de lei, e depois há uma outra que é a chamada Assembleia do Estado da Nação, que é uma Assembleia... Eu penso até que nem há quem... Não costumam fazer muito essa figura. Há depois as extraordinárias. E as extraordinárias é por questões extraordinárias, mas também pode ser feita pelos munícipes, ou seja... Muitos dos nossos munícipes não sabem que podem, através de uma angariação de assinaturas, fazer a chamada petição à Assembleia. Se o André lhe aparecer amanhã numa petição para discutir a questão de Luziabes e se vier a ser presidente da Assembleia, com certeza que dará resposta a isso. É evidente que sim. Eu falo em Luziabes porque é um tema que parece que vai ser a bandeira desta campanha, porque já me pareceu. Vai e não vai. Já tentam que caia em esquecimento, porque ainda continua, em parte burocrática, incerta, após a pequena passagem e curta passagem na Câmara e na Assembleia, mas, independentemente disso, qualquer Assembleia seria válida, mas sim, a Luziabes tem também uma opção bastante válida para fazer. Podia ser, por exemplo, no período de consulta pública, que também há de ocorrer neste processo. E o André, pertencendo a um movimento que há de ter a sua opinião própria sobre essa questão, ficaria satisfeito de poder levar isso a uma discussão pública, a uma discussão dos próprios deputados e ter uma participação para que isto ficasse de uma forma, vir a ser decidido de uma forma sem mácula, ou não? Sim, repare, aqui mesmo não podendo, ou tendo a possibilidade de legalmente, ou por via da Assembleia, por via da votação, fazer, imagine-se, uma alteração ao processo, ao rumo do processo, poderia-se, a vontade política, imagine-se, com a manifestação da população, pode ser predominante e útil neste sentido. Percebe? Não podendo a Assembleia dizer, ok, esta petição, vamos aprovar, desaprovar alguma coisa, com o surgimento em massa da população que podia se manifestar em relação a um certo determinado assunto. Ou sim ou não. Já aconteceu em alguns conselhos. Já aconteceu. Sim. Após a consulta pública, depois as propostas são revogadas. Mas, pelo menos, nestas grandes linhas, naquilo que são as grandes linhas da política municipal, era importante um órgão... Isto faz uma pergunta. Isto é um género de uma pergunta. Era importante que nas grandes linhas da política municipal o Executivo não ficasse sozinho, ou seja, que fosse balizado também com uma decisão da Câmara Baixa, ou neste caso da Assembleia, e se for então suportada por uma participação pública, melhor ainda. Sim, claro. Se for ratificado para a opinião pública, tudo bem, mas eu desconfio que para uma opinião positiva não seria preciso fazer uma petição para chamar essa Assembleia Extraordinária. Sim, certo. Apenas em sentido negativo. Qual é o programa que o André vai apresentar para
para que alguém, para poder seduzir o eleitorado de forma a que possa vir a ser o Presidente da Assembleia para os próximos 4 anos? Bem, normalmente aqui o programa, na Assembleia não existe exatamente um programa, o compromisso é sempre fiscalizar com seriedade e analisar as propostas que descem até à Assembleia com seriedade. Se queremos falar um bocadinho do programa da marca, no qual também estou envolvido, e estamos todos, neste caso, eu posso garantir que estamos preocupados nas coisas básicas, como água e saneamento, que continuam a dar problemas imensos. O saneamento continua nos 30% no Conselho. Os sítios onde depois é feito o saneamento fazem o edital para ligar e depois não funciona, vem fora. As estruturas da ADCL depois vêm deitar fora aquilo que vem a mais, mas é legal, está contratado pelos que, se estiver acima de X caudal, que podem deitar fora, que está a poluir a Valda Fazendeira, e temos que corrigir estes passos todos também no saneamento. Em relação à água, continua com pouca qualidade. Podemos dizer aqui que também, em relação ao ambiente, temos que também construir e fazer mais furos de água para ir buscar mais água e com qualidade. Portanto, vocês elegem, vocês elegem a questão do saneamento e a questão da água como prioridade? Uma das partes principais, sim, exatamente. Achamos que é uma parte básica que todos os cidadãos deviam ter garantido em relação a isto. Depois temos algumas coisas como mesmo reaproveitar tanto o mercado velho da Praia de Mira. Temos também fazer sempre, isso é um ponto incisivo também, fazer manutenção das infraestruturas, seja nas pontes pedonais, seja na pista ciclo-pedonal, seja nos passeios, nas localidades, porque realmente vem-se crescer ervas por todo lado e se fosse uma manutenção feita periodicamente era muito mais fácil aquilo estar feito. Portanto, não só limparmos, como também fazer uma ação preventiva para não voltar a crescer. Imagina-se, há técnicas normais, como deitar sal, em vez de deitar herbicidas que voltam a crescer. Portanto, como é que é essa de deitar sal? Desculpa lá que eu não percebi. Ao engenheiro Rui, mas repare-se, se salgarmos a terra, obviamente as plantas não vão conseguir... Há uma opção, então, em vez dos herbicidas, há opções mais naturais em que podemos fazer isso. Por exemplo, em vez de temos a pôr o aviso no princípio da rua, o herbicida X vai ser posto nesta rua, 10 horas X às horas X. Há outras técnicas para fazer isso, que não é feito neste momento, não sei porquê. Também fizemos alguma pressão na junta, mas tudo bem. E depois também, em relação a aos serviços básicos, temos também a parte do lixo. Portanto, é preciso também chamar à razão a ERSU, com quem temos contrato e pagamos ao quilo, portanto, à tonelada, cada caixote que levam, e não é sustentável que as pessoas estejam a pôr as ervas, o quarto da relva, os galhos, dentro dos contentores normais. A nossa proposta era mesmo fazer um contentor extra, o chamado contentor castanho, em que as pessoas podiam pôr lá todos esses extra, pronto, como é que é de chamar? Esses resíduos, que são diferenciados, pronto, para não pesar tanto na balança comercial e depois poderem ser recolhidos por uma empresa. Temos aqui empresas no Conselho de Mira que conseguem fazer essa reciclagem e de borla. Posso dizer que de borla conseguiam fazer isso. O órgão, a Assembleia Municipal, nunca questionou se os serviços que estão a ser feitos de limpeza, de valores, ou seja, nunca fez essa fiscalização. Fez de várias maneiras. Pronto. A questão, não havendo no ponto de ordem do dia esses pontos, o único ponto que poderá haver com isso é o orçamento municipal, o orçamento anual, que normalmente tem as rúbricas, pagamos 600 mil euros à ERSUC para recolher o lixo e limpar os caixotes. Desculpe, pagamos quanto? 600 mil euros anuais. Para a limpeza do Conselho, é isso? Exatamente. Para a limpeza, para recolherem os caixotes, para recolherem e limpar os caixotes. E isso, com certeza, há de ser fiscalizado. Se é pago ao quilo, há de ser fiscalizado. Sim, aquilo é pesado no caminhão e depois à chegada também é pesado, mas... À chegada na empresa, é isso? Sim, exatamente. A questão é que estamos a pôr coisas fora que, pronto, não interessam. Muitas vezes também as pessoas queixam-se nas redes sociais que os caixotes não são limpos, não é feita a limpeza que devia ser feita. Pronto, e neste momento temos um contrato, não diria ruinoso, mas é um bocadinho acima das possibilidades, porque sabemos que o município de Vagos paga, é muito maior que o nosso e paga sensivelmente o mesmo. Para o mesmo serviço. Mas maior área, sim. Então alguma coisa está mal, é isso? Alguma coisa está mal.
pronto, eu posso falar em relação à circulação rodoviária, uma das nossas lutas, se não mesmo depois o engenheiro Rui pode falar melhor disso, mas será uma proposta para tentarmos conseguir na Nacional 234 no nó de Matador, como já tinha falado também o António José Galo. Sim, já tivemos aqui essa sugestão para ser feita. Pegando na Nacional, se nos derem a Nacional, ficando com os encargos e também com as receitas, também conseguiríamos fazer isso. Ou seja, isto é um programa que está a ser feito entre vocês numa forma construtiva. Este programa que estou aqui a ler já está feito, é o que está a ser imprimido, há de estar a chegar. Depois temos um programa mais alargado. O problema é acusam-nos sempre que o programa é demasiado extenso, as pessoas não conseguem ler, e enfim, nós optamos por fazer um programa mais pequeno de 3 páginas, portanto vai dar um A do A3, portanto vai ficar em 2 folhas, e um mais alargado fica online com 8 ou 9 páginas. Com as propostas todas que nós queremos fazer. E, aliás, muitas das propostas, e vamos dizer isso, são para o bem de Mira, muitas delas vão ser aproveitadas para serem feitas pelo Executivo, e muito bem, daí não tenho nada a dizer para isso. Portanto, também queremos também inverter, nesta parte de educação e cultura, inverter o ciclo da escola secundária Dona Maria Cândido, porque tem vindo sempre a perder alunos, a perder também especificidades. Portanto, podemos criar outro leque de cursos profissionais. Mas isso aí não é estar a meter a colher em seara alheia, não é a escola que tem, não é o diretor da escola que tem que decidir isso. O que é que, o que é que uma Câmara vai lá meter no nariz? A Câmara tem muita influência e nós também conseguimos fazer pressão em todos os sentidos, seja protocolos com escolas agrárias, com escolas profissionais, por exemplo, nesses cursos profissionais, para fazer protocolo com a escola e temos ali essa formação se tivermos alunos suficientes. São coisas simples, há sempre pressão a fazer, não há problema nesse sentido. E realmente temos andado a perder alunos para Cantanhede, para Calvão. E repara, a escola não é o que era antes. A escola, na minha altura, tinha 900 alunos. Depois sei que na altura tinha, fui vice-presidente da associação e a contar os votos, eram 900 alunos. Hoje em dia deve chegar à volta dos 500. Não sei se depois me pode confirmar ali o Américo Páscoa também, mas à volta disso. Mas, estamos a perder muitos alunos. Certo. Ou seja... Se queremos que a população se fixe em Mira após serem adultos, também temos que dar essa resposta. Também temos que dar essa resposta, é isso? Exatamente. E o Mar está preocupado e leva isso como temos também no nosso programa e temos maneiras também de fazer essa pressão, não diretamente, porque não temos os conhecimentos em órgãos mais altos para fazer isso, mas temos sempre as pressões em instituições e institutos e escolas que possam fazer isso. E pronto, e posso falar também que em investimento em empregos temos sempre a proposta de que, pronto, nós queremos sempre ter para os mirenses empregos e afins, e posso dizer em relação à proposta agropecuária que está aqui pensada para Mira, fomos a favor do estudo e do cumprimento de um memorando para ver se era possível ou não fazer este empreendimento em Mira. Neste caso, pensámos, realmente, a taxa aqui em Mira de desemprego anda nos 6%. Muita gente de Mira também que está empregada está fora. E o nosso pensamento foi exatamente para as famílias que podiam ter emprego e que seria uma coisa boa para Mira. Portanto, nesse sentido, fazemos uma pré-aprovação, portanto, para, neste período embrionário, fazer esse estudo desta proposta agropecuária, que, entretanto, já amadurecemos a ideia e, neste momento, somos contra o projeto final, estudando bem o projeto final e vendo realmente o impacto que vai ter em tudo, no horizonte, no ambiente. Pronto, também podemos falar no bem-estar das pessoas, no turismo. Pronto, já estudámos, já amadurecemos a ideia e vamos ter conta depois o que vier a seguir da agropecuária. Portanto, da vossa parte há aqui algumas dúvidas em relação a este projeto. Voltamos dentro de um minuto, já voltamos. Autárquicas 2017 na Rádio Mira.
Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Estávamos a falar então sobre o projeto agropecuário, que é assim que o Mar lhe chama, embora as coisas já estão-se a misturar entre aquilo que é o André como presidente de uma Assembleia Municipal, que se isto lhe vier aqui nas mãos e se vier a ser presidente da Assembleia e se isto lhe vier como ordem do dia, terá que ter não vai abdicar da sua opinião, mas pelo menos vai ter que ter aqui, não pode entrar com complexo para uma discussão destas. Aí, obviamente, há o papel de moderador, aí não se pode também... E isso é exigido a um presidente mais dentro possível de ser moderador, aí não há qualquer dúvida. Mas em relação a esse projeto, e voltando à ideia que você também há bocadinho lançou, que os cidadãos podem realmente fazer uma petição para lançar uma Assembleia Extraordinária, este seria um dos casos em que poderia se justificar, e seria, também está pensado. Isto é ser um projeto tão complicado que merece tanta atenção para... Bem, o problema é de várias vertentes, mesmo também económica, é complicado. Para mim, reparem, aquilo são 200 hectares, são 20 campo de futebol, é maior que a Lagoa e a Barrinha juntos. Portanto, nós não temos sequer ideia do tamanho que tem aquilo com 30 pavilhões. E o problema disso é que, passando à parte económica logo e industrial de Mira, não pensando nos outros aspectos, vai impossibilitar logo qualquer outra instalação industrial. O espaço de Mira industrial acabou-se. Temos a zona industrial Polo 1, o Polo 2, o Montalvo, e depois temos esta zona nova. A partir daí temos zero. Nos próximos 100, 200, 300 anos não há mais espaço para fazer indústria em Mira. Portanto, estamos a ver um pequeno desbarato. Será que 50 cêntimos por metro quadrado... 50 cêntimos? Isso são dados que eu não tenho. São 50 cêntimos por metro quadrado que será que a empresa irá pagar. Exatamente. Para se instalar, é isso? Os 200 hectares, já cerca de 1 milhão de euros. O problema seria mesmo esse. Será que com terrenos a 50 cêntimos por metro quadrado não poderiam vir outras indústrias? Não estamos a dar outras oportunidades, outras indústrias virem para cá? Sim, afinal, se calhar ali no município de Mira temos terreno barato, temos condições, podemos ir para lá. Se pudermos escolher, é sempre melhor. Depois, há sempre a vertente também dos acessos. Eu cheguei a perguntar ao Presidente da Câmara, ao Dr. Raul, qual seria o custo para a Câmara em termos de acessibilidades, porque ficando nos Foros do Seixo, repara, aquela estrada que vai até à A17 vai ser ocupada por caminhões, para trás e para a frente. Reparem, eu perguntei, e depois mais os acessos, claro, que a Câmara é que teria que fazer os acessos à tal nova zona industrial. Quanto é que ficaria isso à Câmara? A Câmara diz que não sabe. Portanto, é um bocado chato, estamos nós já a partir para aqui para um projeto e não estamos a pensar que vai dar prejuízo à Câmara, não vai dar lucro. Aliás, reparem, com 30 pavilhões e 800 mil francos por mês, como é que vamos dar água a esses francos todos? Portanto, teríamos que... E a água de Mira já dá para jogar. Mas isso aí é uma questão técnica do projeto, André. Não, repara, se nós temos... também já entraram por aí também, ou seja, já estão a questionar a questão da... Temos que amadurecer a ideia. Com este tipo de projeto, foi-nos apresentado antes da Assembleia. O que é que a Assembleia, e hoje foi a última, o que é que a Assembleia já decidiu em relação a esse projeto que anda a inquietar tanta gente? A Assembleia, para este projeto é preciso juntar o terreno necessário, que a Câmara achou que era nos Foros do Seixo, o único terreno que havia com essa área toda disponível. E depois é preciso afetar o terreno a outra utilização, que neste momento estava para o golfe e para a tal plantação que tem de relva. É preciso afetar para novas atividades agropecuárias neste caso. Portanto, o que a Assembleia fez foi... Desafetar os terrenos. Desafetar os terrenos. Vamos reafetar os terrenos com outra
com outra atividade. Com outra atividade. Não foi para esta empresa nem para a outra, desafetar os terrenos para poder permitir... Estão livres mais aquela para atividade. serem aplicados numa outra atividade. Quer seja agropecuária, não pode fazer. Pode-se fazer amanhã, se este Pode projeto... estar morangos, se for preciso, ou Pode batatas. cair e entrar outro. Mas, pelo menos, o trabalho que a Assembleia fez, o que nós podemos dizer até agora é que aqueles terrenos estão livres para serem aplicados para... Exatamente. Para, ainda falta uma quarta alteração do PDM para fazermos, em termos técnicos também, nos explicar o que é que falta, mas em termos mais básicos, sim. Foi E isso esta desafetação, já que o André esteve como deputado, isto foi tudo por unanimidade? Ou... Foi por unanimidade. Portanto, desafetar, não há dúvidas. Exatamente. Agora, o que se vai fazer com isto é que já se questiona de outra maneira. O que se vai fazer com isto é, exatamente, sim. Não nesta fase de estudo, portanto, pronto, e agora chegamos à maturidade e é complicado depois. O que quer dizer que, de certa maneira, estamos aqui um bocado a discutir o sexo dos anjos, visto que há uma ideia, há uma pretensão, mas não há nada que diga que venha a ser, não é? Isto também não é estar agora aqui a levantar fantasmas e a criar até aqui alguns, digamos, preconceitos em relação a uma indústria. Não é bem um fantasma. O problema é que se isto se revelar um PIN de interesse nacional, poderá não passar pelos órgãos municipais. Então, mas se é de interesse nacional também é nosso. Tudo bem. Pode não ser do interesse de Mira, depende. Se queremos ou não. Ninguém sabe exatamente ao certo o que lá vai estar. Há alguns exemplos, mas ninguém sabe o que vai estar. E preferimos não arriscar. Penso que há uma pergunta. E pensas muito bem, Paulo. Boa noite também para o Luís Carlos, que faz aqui o seu comentário que eu passo a citar. Existe algum ponto no vosso programa que fale na proteção civil e em toda a sua globalidade? Segurança urbana, casas devolutas em risco de desmoronamento, etc., limpeza periférica, florestal, junto às habitações, povoações, prevenção e formação básica. Não termina ainda. Portanto, a formação básica, dizia eu, dado as povoações que fazem fronteira com a floresta, trabalhar em conjunto com os bombeiros voluntários Mira, visto ser este o principal organismo na defesa da população de bens, no que toca, portanto, este Face está sempre a andar para cima e para baixo, no que toca a tentar suprimir, colmatar necessidades desta associação. Já agora, obrigado, Luís Carlos, pelas suas questões. Sim, a questão é um bocadinho extensa, vou tentar responder por partes. Em relação à manutenção de circulação rodoviária, realmente também temos aqui no programa um bocadinho para fazer manutenção das vias que ligam as aldeias, portanto, entre as próprias aldeias ou mesmo as vias que atravessam o concelho, porque realmente não estão em condições de circulação, da melhor circulação, com segurança. Depois temos também a conservação dos pavimentos, sinalização vertical e horizontal, marcação de bermas e valetas e afins. Temos algumas acessibilidades também demarcadas aqui, e vou já dizer o exemplo, é complicadíssimo uma pessoa de cadeira de rodas e fazer um cartão cidadão para a máquina digital que está lá em cima. É um caso tão básico, mas é tão importante aqui. Depois posso falar também que nesse património que estamos construir, temos também aqui uma proposta das casas florestais, algumas serem também preservadas e reabilitadas para poderem também suster alguns serviços e apoiar também algumas associações. Não sei se havia mais alguma coisa que a pergunta era bastante extensa. Era extensa aquela questão da proteção civil, juntar esforços no sentido de ver aqui alguma coisa. Não, realmente a proteção civil não temos nada específico para a proteção civil. Por acaso também não sei qual é a jurisdição da proteção civil em relação à Câmara. Neste momento tem uma pessoa da Câmara para fazer isto. Está aqui. Ok, na segurança urbana apenas não temos nada específico, apenas o que é a legislação nacional e que a Câmara pode cumprir, mas mesmo assim qualquer cidadão pode chegar e denunciar uma casa de voluta à Câmara para a Câmara tomar ação, ou seja, avisar o proprietário dentro de 6 dias, se não fizer as tais obras, para poder a Câmara ela própria avançar e mandar a conta ao proprietário. Portanto, a limpeza florestal também. Aqui é mais complicado. Nós temos aqui, então, a reabilitação das casas florestais precisamente para fazer isso. Não sei depois como seria articulada essa situação
nesse caso as florestais, com essa limpeza da floresta, mas supostamente ou com a Câmara ou com a Junta fazer dar utilidade aos POCs para fazerem também essa manutenção da floresta. A prevenção e formação básica, realmente não temos aqui nada neste âmbito da população que fazem fronteira com a floresta. Realmente existe esse problema das pessoas que têm que ter as casas limpas a X metros da mata, têm que ser só as plantações também dos seus pinhais a vários metros também das povoações. Não existe esta prevenção, mas realmente também seria uma boa ideia, e nós sabemos também com educar e formar as pessoas que têm o primeiro passo para mudar algumas coisas, não por decreto ou por regulamentos, que às vezes é muito mais difícil estar a fazer alguma coisa em cima do joelho. Com os bombeiros voluntários de Mira, eles já têm um protocolo com a Câmara Municipal neste momento. Aqui falo também em que veja que podemos tentar suprimir e combater as necessidades da associação. Isso também com os bombeiros, a única coisa que podemos fazer é agilizar os processos com alguns fornecedores que tínhamos aqui. Neste caso, tenho colegas meus também nos bombeiros, tenho também uma pessoa que na Alemanha é bombeira. Acho que podia transmitir alguns conhecimentos, algumas coisas, mas realmente esta agilidade em falar de uns órgãos para os outros, para depois podermos ajudar não só os bombeiros como as associações, é importante aqui. E realmente as associações, basta falarem connosco, é fácil chegarem para nós na rua, ou mesmo algum comentário, o que é que se pode fazer, como é que a gente pode ajudar, e aí é fácil também chegarem ao pé de nós. Muito bem, estamos a 1 minuto do fim. Permita-me já agradecer a presença do André, mas quero-lhe fazer uma pergunta final. Qual será o bom resultado? Qual era o melhor resultado para o MAN dia 1 de outubro? O bom resultado seria, em primeiro lugar, manter os lugares existentes, porque, neste caso, e com a cardinalidade, portanto, com os números que teríamos dentro do Executivo,